Boa noite, Marina. Boa noite, Sibela. Boa noite, meninas. Vamos lá dar início a mais uma quarta de live terapêutica. Sejam todas bem-vindas. Para quem não me conhece, né, eu me chamo Emanuele, sou psicóloga e todas as quartas temos esse bate-papo, esse encontro aqui marcado, tanto no Instagram, quem achar melhor também estou online no canal do YouTube, né? Quero logo fazer o convite a vocês para fazer a inscrição lá, ativa as notificações, essas lives ficam salvas lá no YouTube, tá? Não deixo aqui no Instagram, fica salva lá. E lá tem outros conteúdos também que você, ansiosa, pode estar aí se beneficiando, certo? Aqui no meu perfil eu ensino mulheres a zerarem suas crises de ansiedade e pânico, né? Para que só assim possam realmente, de fato, assumir o controle da sua vida com mais segurança. Primeira vez aqui, então seja bem-vinda, Adriana. Espero hoje estar podendo aí contribuir, né? Já que o nosso tema da live terapêutica de hoje é como lidar com a frustração diante aí de tanta ansiedade, né? A frustração, uma vez muito intensa, ela pode ocasionar diversas crises de ansiedade. Então, nosso tema de hoje vai ser esse. Certo, Adriana. Então, inicio sempre com o conteúdo do tema proposto. E no final do conteúdo, dou dicas, como lidar com isso. E depois já abro para as dúvidas e maiores perguntas, certo? Então, vamos lá. O que é que seria a frustração? Precisa primeiro de uma definição. O que é que seria frustração? Nada mais é do que um sentimento associado a uma sensação de quê? De impotência e de desânimo, que ocorre quando algo que era esperado falha ou não acontece, né? Eu acredito que muitas de nós aí devem ter vindo vários exemplos de algumas expectativas, de alguns planejamentos, onde na verdade não ocorreu da forma como esperávamos, e não ocorrendo, logo a gente começa a sentir, a ter esse sentimento de frustração. Então a frustração nada mais é do que metas e expectativas quando elas não são atingidas do modo como estávamos aí esperando, ela acaba não acontecendo, certo? A frustração é sempre baseada em cima disso, de muitas expectativas, né? Esperamos ali que algo aconteça e quando não acontece, somos apanhados aí de surpresa por uma situação que não estávamos à nossa espera. Quando acontece isso, de uma situação ocorrer que não estava ali num planejado, num controle da ansiedade, é aí que intensifica a nossa ansiedade e que pode ocasionar o quê? A crise de ansiedade ou, em grau mais elevado, a crise de pânico, certo, meninas? Então, desde cedo é vinculada essa ideia de que temos que dar sempre o nosso melhor, se fizermos as coisas aí bem feitas, então tudo ocorrerá bem e vamos ter o quê? Recompensa dos nossos esforços, né? Então a gente aprende isso desde cedo. Quanto mais você fizer, quanto mais você der o seu melhor, mais assim as coisas vão acontecer, mais você vai ser retribuída, mais o universo vai conspirar. No entanto, às vezes não é o que exatamente assim que acontece, né? E é nessas situações que somos o que? Invadidas pelo desânimo e decepção, né? Esse desânimo e decepção, ele vem estar presente em muitas situações que não conseguimos de fato ali ter a resposta que desejávamos, né? Então,
a nossa capacidade, uma vez estando ansiosa, uma vez estando depressiva, é muito difícil lidar com essa questão do desânimo e da decepção. A gente começa até a ter uma visão meio que negativa, de tristeza, a gente fica bem desestimulada, né? Então, nada mais é do que aí esse sentimento experimentado pela frustração. A gente acaba pensando que todo o esforço não valeu a pena, né? Que o seu tempo foi desperdiçado, ficamos desmotivadas e sem energia, para que nos envolvemos aí nas atividades ou acabamos aí, temos que voltar a lidar novamente com aquela atividade que ora foi ali bem desestimulada, né? Então, voltamos a ter esse sentimento ruim, negativo, né? Que o nosso trabalho não deu fruto, não rendeu. Hoje Jéssica tá assim, Jéssica. Então vamos mudar essa situação. Me acompanha até o final dessa live, que eu vou trazer 6 estratégias pra gente tá dando a volta por cima dessa frustração. Então vocês estão experimentando, meninas, aí nada mais, nada menos do que o sentimento de frustração. Então a gente acaba por muitas vezes nos culpando, fazendo coisas ali que realmente vão nos colocar cada vez mais para baixo. A gente acaba de não indo para lugares que antes queríamos, né? Como uma forma de maltratar, de realmente achar que não somos merecedoras, porque as nossas expectativas, elas não foram correspondidas, elas não foram atingidas, então eu acabo fazendo esse tipo de punição, certo? Esse sentimento, né, a frustração, ela vem mostrar que mesmo fazendo tudo o que está ao nosso alcance, as situações podem não parecer como esperamos. É nítido do ansioso querer o quê? O controle. Então, quanto mais eu tento ter a falsa sensação, né, a falsa sensação de segurança que a ansiedade passa, é que a gente, se tivermos o controle da situação por muito mais tempo e em todas as situações, a gente acaba ficando no nível ali de conforto bacana e ela nos coloca de frente a essas situações que quando ali não estamos esperando para acontecer, o nível de ansiedade aumenta lá para as alturas realmente desproporcionais, né? Isso de fato acontece porque a gente tem que colocar na cabeça que nem tudo exclusivamente depende de nós, né? Que não temos o controle de muitas coisas. Eu gosto sempre de fazer uma divisão das responsabilidades, porque na maioria das vezes, quase sempre, nossas situações, nossas atividades dependem de uma outra pessoa. E quando depende de uma outra pessoa, mesmo assim eu vou querer ter o controle sobre essa situação, né? Vale a pena tentar controlar o outro, uma vez que nem a mim mesma, em muitas das situações, eu consigo exercer esse controle, né? Eu consigo exercer esse controle não comendo, eu consigo exercer esse controle não comprando, não gastando, né? Então, que possa ficar claro essa questão do controle, né, sobre as outras pessoas. Aí é o que muitas de nós ansiosas acaba sendo aí taxada de, às vezes até de manipuladora, né, de querer fazer com que as coisas aconteçam do nosso modo, da nossa forma. E ali eu tô manipulando uma situação, manipulo outra, e assim sucessivamente, sem me dar de conta, mas que para o outro aquilo já é muito nítido. Então, cuidado, meninas, com esse controle exacerbado, pois não temos aí o controle de tudo e nem de todos, e nem a nós mesmos, né?
E como a frustração é desenvolvida, Emanuele? Foi até uma das perguntas que saíram na caixinha. Como ela é desenvolvida? A frustração, ela nos acompanha desde cedo, desde a nossa infância, né? Foi lá onde foi carimbado aí o processo, ou melhor, esse sentimento. Devido à imaturidade do bebê, né, da criança, este pode ser um sentimento muito difícil de conter, de controlar, né? E acaba desencadeando várias vezes comportamentos o quê? Agressivos, como empurrar, bater, morder, né? E quando esses comportamentos acontecem, é importante que os pais eles estejam o quê? Atentos, né? Para tentar responder à situação da melhor forma possível. No sentido de quê? De dar significado ao comportamento da criança. Ó, não é porque não aconteceu desse jeito, ou porque não é do jeito que você quer, que você deve ter esse comportamento. Eu sei que isso se trata de frustração, tarará, então essa seria a maneira mais confortável dos pais estarem resolvendo a situação. E assim dá a possibilidade da criança o quê? Compreender o que ela sente. Só que muitas vezes esse processo é passado batido, né? Essa questão das emoções, essa questão da educação socioemocional que muito está sendo falada, tá tendo de um tempo para cá, né? No nosso tempo, creio pela faixa etária de vocês também, não era comum escutar essa questão das emoções. Então, essas crianças, elas acabaram o quê? Sendo protegidas constantemente de situações frustrantes. Será que você se identifica nisso? Aqueles pais super protetores, né? Que acabavam ali te protegendo demais, evitando que você enfrentasse aquela dificuldade, enfrentasse aquela situação. Crianças que são protegidas constantemente de situações frustrantes, ela tem maior dificuldade em desenvolver a sua autonomia, a sua capacidade para lidar com as dificuldades, né? E até as contrariedades que ela possa ir se deparar, superar os momentos também que acontece como o inesperado. Então, se você foi essa criança constantemente protegida, eu acredito que seu nível de tolerar a frustração é 0. Então, é a partir disso que é desenvolvido aí a frustração na nossa vida, certo? Esse aspecto não tem só impacto na vida da criança, mas como um todo, né? Na constituição psicológica, na flexibilidade mental. Essa criança, ele um dia vai ser o quê? Adulto, vai ser adolescente. Então, esse adolescente, esse adulto vai encontrar-se ali na incapacidade de lidar com essa frustração, né? Com uma postura mais inflexível, aquela pessoa mais fechada diante das universidades e acaba tendo problemas de saúde mental. Isso é bem nítido. Então, se você é ansiosa e você é mãe, cuidado com essas proteções. Eu sei que a gente deve proteger, mas tem um jeitinho. Tem como colocar também essa criança ali, dar um enfrentamento necessário para essa criança, pensando que essa criança, um dia ela vai ser adolescente, um dia ela vai ser adulta e ela vai precisar lidar com essas dificuldades, né? E que nós mães, eu tenho 2, a gente não vai estar ali ao lado dessa criança constantemente, né? E em todas as situações, para zelar, prezar a saúde mental delas. Infelizmente não, a gente tem que preparar, né, para o mundo. Então, a frustração tem um efeito positivo, tá? Vamos falar de coisa boa. Tem um efeito positivo no desenvolvimento, pois promove o quê? A autonomia e a resiliência daquela criança, né? Que foi exposta a essas situações. Ela acaba tendo autonomia de resolver seus conflitos, de lidar melhor com as situações. Boa noite, Lilian. Então, uma vez que a gente acaba tendo a oportunidade de experimentar algo que fracassamos, a gente pode aprender com esses erros e fazer melhor numa próxima tentativa. A intenção sempre vai ser essa. Diante de um erro,
você tentar aprender com ele. Não é um processo de aprendizado confortável, né? Assim, muito bom, mas esse intuito vai ser sempre de fazer melhor, de fazer ali, ter mais resistência para uma próxima tentativa, porque a vida é feita de tentativas, né? Se formos parar para pensar, é tentando que a gente chega lá. Então, se você tem dificuldades aí de aprender com esse erro, tem que ter cuidado, né? Porque é igual um luto não elaborado. Esse erro, ele deixa sequelas. E quanto mais eu martelo aqui esse erro não sai da minha mente, mais pensamentos de ansiedade vai gerar. E aí? Se eu quero me ver livre da ansiedade, não quero ter comportamentos ansiosos, porque eu não vou digerir esse erro. Então, você, ansiosa, está sendo obrigada, a partir de agora, resolver esses erros, deixar fluir, aceitar, né? Ter uma nova visão sobre esses erros, para que só assim essas sequelas sejam amenizadas, né? E esse processo seja mais leve, mais fluido. Então, na nossa sociedade, né, principalmente a sociedade da internet que vivemos hoje em dia, né, somos constantemente inundados pela ideia de quê? De que temos que procurar a felicidade, né, e a satisfação constantemente. Há meio que uma pressão para ser feliz e bem-sucedido, porque é difícil alguém postar que está chorando, que está com contas para pagar, né? Quando posta ali já viraliza. Então, assim, está sendo meio que esperado pela nossa sociedade essa cultura, essa ideia de que felicidade e satisfação 24 horas por dia, constantemente. Aí você que não se sente assim, fica sentindo o quê? Um peixinho fora d'água, né? Estou num mundo diferente, porque as coisas não acontecem comigo. O jardim de fulano tá muito verde, muito bonito, mas eu não sei ali o que é que fulano fez para que o jardim estivesse tão belo daquele jeito, né? É mais ou menos essa ideia aí, que temos que ter noção e não deixar ser consumido por essas ilusões de redes sociais, certo? Essas ideias estão bem presentes, né, nas redes sociais, no modo geral. E apesar de ter essa consciência que não é possível ser feliz sempre, acabamos o quê? Achando que a nossa vida é como deveria ser, como era suposto, levando ali um grau de sofrimento físico e psicológico gigantesco, porque eu acabo ali me cobrando, né, gerando mais expectativas, fazendo cobranças irreais, né, que não vai de acordo com a minha realidade. Então, cuidado aí, você ansiosa com esses aspectos, com essas comparações. E falando em frustração, não tem como deixar de falar nos sinais e sintomas que a frustração, que os aspectos psicológicos, fisiológicos ocasionam, né? Tanto a nível físico ou psicológico. E quais danos são esses, Emanuele? No nível físico, a gente pode ter experiências e sensações como falta de energia, o cansaço, a perda de apetite, a insônia. Já a nível psicológico, a gente pode ter uma frequente sensação de quê? De desesperança, de decepção, de tristeza e até mesmo raiva, né? Eu acredito aí que vocês já devem ter experimentado o quê? A raiva. Mas eu dou ênfase principalmente às questões a nível psicológico, como a desesperança e a decepção, a tristeza. Eu acredito que todos esses que eu falei,
Porque se a gente persistir com esses sintomas por um longo período, a gente acaba trazendo ali sintomas associados a crises depressivas. Então, muito cuidado com essa sensação de frustração que, se ocasionado ali a longo prazo, né, se você sentir por dias, semanas, ela já pode ali te sugar, né, você acaba sendo um imã, atraindo aí os sintomas de depressão, certo? Não se dê um autodiagnóstico. Para o melhor diagnóstico, nada melhor do que procurar um profissional adequado para estar fazendo isso, certo? Só estou aqui a nível de esclarecimento o que pode e o que normalmente acontece, certo? Então, muito cuidado, porque na frustração, um sinal que é fundamental para que só assim você saiba que está indo de mal a pior é o prejuízo nas suas atividades diárias. Se você passa a perceber que não tem tanto prazer quanto tinha antes em realizar algumas atividades diárias, isso já é um sinal para ficar com a anteninha em pé, ligar ela e procurar ajuda, certo? E falando de ansiedade, não tem como deixar de falar dos 5 tipos de ansiedade. Como assim? 5 tipos de frustração. Como assim, Emanuele? 5 tipos de frustração, não sabia nem que tinha. Pra mim, tudo era a mesma coisa. Não. Engana-se você que achava aí que frustração era tudo a mesma coisa. Vamos lá identificar a sua ansiosa. Será que eu tenho 1, 2, 3 ou as 5? Por quê? Quanto mais aí investirmos nesse autoconhecimento, mais a gente vai lidar melhor com o fato que antes era o quê? Desconhecido. Hoje eu nomeio, hoje eu sei o que eu tenho e lido melhor com isso, Emanuele. É bem comum escutar, né, esse tipo de fala. Então, a frustração, ela pode ser de vários tipos, como eu falei, ocorrendo devido a diversas causas e diversos fatores, certo? Como já falei, a frustração, ela faz parte da vida de todos nós e ela acaba nos acompanhando aí desde a infância até a idade adulta e é um elemento fundamental para o desenvolvimento do ser humano. Como assim, Emanuele? Frustração é ruim e é primordial para o desenvolvimento humano? Sim, pois é errando que a gente aprende, não é? Senão assim seria muito sem graça as coisas. O primeiro tipo de frustração seria a frustração por necessidade não satisfeita. Como assim, Emanuele? Que frustração é essa? A frustração por uma necessidade não satisfeita é a frustração base, né? É o comportamento explicado pelas suas necessidades e motivações, sejam elas de ordens fisiológicas, social ou de autorrealização. É quando a não realização de uma ou de mais atividades, né, da origem que não foi ali atendida, ela logo é ali originada, né? Ela ficará eternamente ali visível que você ficou frustrado, visto que uma recompensa que você esperava, ela não foi, a necessidade ali que você esperava, ela não foi o quê? Satisfeita. Então, o primeiro tipo de frustração seria essa, frustração por necessidade não satisfeita. Então, quando você esperava muito que aquilo acontecesse e não foi daquele jeito, você logo fica frustrado. Ah, Emanuele, eu queria ter o meu carro dos sonhos é X carro, mas eu só consegui o carro Y. Ah, Emanuele, minha casa dos sonhos era a casa XYZ, mas eu só consegui a casa A. É aquela que mesmo conseguindo algo, não está satisfeita, porque ela queria aquele em especial. O segundo tipo de frustração é a frustração pela não concretização de um objetivo, né? Ao longo da nossa vida, a gente acaba o quê? Estabelecendo objetivos e metas para ser alcançadas, né? No entanto, quando se deparamos aí com obstáculos que impedem a concretização desses desejos,
vem gerar o quê? Frustração, né? É um concurso que eu não consigo obter. Eu esperava muito o concurso da Polícia Militar. Chegou o concurso da Polícia Militar e eu não consegui passar. É basicamente em termos de objetivos, de metas. Com 30 anos eu queria estar assim assado. Hoje eu estou com 32 e não consegui estar assim assado. Então, o segundo tipo de frustração seria essa pela não concretização de um objetivo. O terceiro tipo de frustração seria a frustração pelo não reconhecimento de uma gratificação esperada. É aquele ditado, eu fiz, mesmo não esperando nada em troca, mas o nosso mecanismozinho meio que fica esperando essa recompensa e você logo não tem. Emanuele, me dediquei tanto naquele trabalho, o mínimo que eu merecia era uma promoção. E a promoção no trabalho não veio. Então, a frustração, esse terceiro tipo de frustração, ele surge quando aquilo que acreditamos que seria algo óbvio de acontecer, não acontece. Emanuele, já estou há 7 anos com aquela pessoa, a gente completou 8 anos de relacionamento, eu esperava um noivado, e esse noivado não veio. Então, é basicamente isso. Já o quarto tipo de frustração seria a frustração pelo término de uma relação amorosa. Eita, quem já não passou por esse tipo de frustração, que atire aí a primeira pedra, né? Quando uma relação longa, né, termina, a sensação que vai causar é o quê? De vazio, né? A sensação de perder aquela pessoa, de perder por muitas vezes aquela pessoa que você tinha como um objeto, né? A frustração por sentir medo que aquilo aconteça novamente quando você se envolver em uma nova relação. Então, a gente acaba fazendo meio que essa associação da experiência ruim que teve na outra relação aconteça novamente numa outra, né? E muitas vezes a gente acaba se relacionando, tendo uma nova relação, mas leva a frustração passada, o que acaba aí não indo tão bem, não fluindo tão bem na relação atual. Já na frustração por conflito, é a quinta e último tipo de frustração. E que frustração de conflito é essa, Emanuele? Esse tipo de frustração, ele ocorre quando você tem que tomar uma decisão entre escolher, vamos dizer, uma entre 3 opções. Emanuele, eu tinha 3 opções de emprego, 3 vagas de emprego disponíveis. E optei pela primeira, achando que era melhor. Quando eu fui, desenvolvi, fiz o trabalho, não era o trabalho que eu queria. Pronto, você vai ficar frustrada porque você teve esse conflito na escolha e não, você vai julgar que a escolha não foi o quê? A escolha certa, a escolha ideal, era para ter feito a outra. Então, normalmente, essa frustração por conflito surge quando você fica em dúvida entre uma ou mais opções, né? E acaba escolhendo a opção errada. E chegamos aí à hora mais esperada, que seria como lidar, então, com a frustração, né? Não é possível, vou logo dizendo, que não é possível nos vermos o quê? Livres de frustração. Pois ela vem acompanhar-nos aí ao longo da nossa vida, né? Em diversos momentos. No entanto, apesar de ser um sentimento que experimentamos com alguma frequência, nem sempre conseguimos o quê? Adotar as melhores respostas, né? Para superar esse momento, para superar essa situação frustrante. Então, eu vou te dar agora 6 estratégias para você lidar melhor com essa frustração. A primeira estratégia seria você aceitar a realidade dos fatos. Como assim, Emanuele? Vou aceitar a realidade dos fatos. Há coisas que não temos o poder de alterar, né? Porque não depende o quê? Exclusivamente de nós próprios. Podemos até, então, ver uma coisa de uma forma ou de outra, né? A gente pode dar um novo significado, mudando a perspectiva a partir de qual a gente acaba olhando.
para o acontecimento ou para a situação. A gente tem que aceitar essa realidade de fato, principalmente quando envolve o quê? O outro, porque a gente não pode alterar o outro, e sim essas características que acabei de citar, né? A nossa perspectiva, o nosso olhar, o nosso significado, um novo significado, e assim superar essa frustração. A segunda estratégia seria estar atento às suas expectativas. Uma vez sendo ansiosa, a gente vai ter expectativas, cuidado, que a gente pode extrapolar esse nível aí de expectativas, né? Às vezes a gente pode colocar muitas expectativas irreais, inalcançáveis, mas na visão aqui da ansiosa, pode ser que flua em 2 dias. Mas na realidade, se a gente for parar para pensar a nível racional, esse acontecimento pode ocorrer em 6 meses a 1 ano. Já para a ansiosa, ela quer em 2 dias. Então, vamos estar atentos enquanto a essas expectativas, certo? É importante que a gente acaba sofrendo muitas das vezes, né, por esperar dos outros aquilo que a gente faria em uma determinada situação. Então, esteja atento também nesse contexto. Cuidado para você não estar esperando muito do outro e talvez ele possa te dar aí muito pouco, né? O mínimo do que você esperava. Um exemplo seria, quero ser surpreendida pelo meu namorado, quero ter uma promoção no trabalho, né? Quero que alguém me ligue. Então, cuidado com essas expectativas, traz ela para a racionalidade, para que só assim você possa até passar por cima ou superar essa frustração. A terceira estratégia para você estar fazendo e lidar, para que esteja lidando melhor com essa frustração, seria estabelecer objetivos, né? Estabelecer objetivos como assim, Emanuele? Você poderia traçar objetivos e planos conscientes e realistas. Eu gosto muito da medida de tempo de curto, médio e longo prazo, justamente para não entrar na ideia de que eu coloquei aqui em curto prazo uma coisa que era na realidade para todo mundo acontecer no longo prazo. Então a gente acaba se cobrando demais, gerando ansiedade à toa e se frustrando à toa também por não adequar aí no seu devido lugar esses objetivos e planos. Então a dica que eu dou é estabeleça objetivos. Sim, a gente não deve deixar de estabelecer objetivos, até porque a vida fica sem sentido, né? Eu tenho que ter, sim, sempre objetivos e estar ali reformulando conforme as necessidades. Mas o que importa é você estar colocando ele sempre a curto, médio e longo prazo. Boa noite, Viviane, seja bem-vinda. A próxima estratégia para estar lidando com essa frustração seria você estabelecer, realizar atividades que goste, né? Estabelecer ali uma prática realmente de alguma atividade, porque a frustração e a ansiedade, ela acaba gerando tensões assim, desproporcionais, né? Então, procure realizar aquela atividade que você sinta esse prazer, esse relaxamento, né? E que retire ali algo realmente de positivo. Uma corrida, uma andada de bicicleta, uma caminhada, né? Entre outras atividades. A próxima estratégia seria você escrever as suas conquistas, porque é comum estar presente aquilo que são os fracassos, né? Quando acontece uma coisa negativa, acontece inúmeras outras, Emanuele, porque sempre estar mais presente isso.
Porque a gente não experimenta aí anotar, fazer as nossas anotações a nível de retrospectiva mesmo, acerca do que você já alcançou ao longo da sua vida, né? A nível profissional, pessoal, e hora ou outra tá dando o quê? Uma revisada, e hora ou outra está atualizando esse conteúdo, porque sempre temos atualizações, né? Se a gente for parar para pensar, às vezes o nível de cobrança que não deixa a gente fazer essas anotações. Mas estamos aí em desenvolvimento, né, em constante aprendizado diariamente, né? Diariamente eu estou aqui em troca de informações com os pacientes, tanto eu aprendo com as experiências de vida dele, como eles aprendem comigo também com os aspectos teóricos que eu tenho para passar. E assim sucessivamente, essa troca. Então, cria o hábito de escrever as suas conquistas, né? Se você tem o hábito de anotar, de fazer as anotações na agenda, no celular, anota também essas suas pequenas conquistas, né? Conseguir ali sozinha, conseguir fazer uma ligação, conseguir fazer uma atividade física hoje, pequenas coisas que você precisa sempre estar aqui recompensando, né? Esse cérebro. E a última coisa seria escutar-se. Com que frequência você para aí para escutar os seus pensamentos, sentimentos e comportamentos? Uma vez eu entendendo que esse processo de frustração que ele faz comigo, ele vai acabar alterando esse fluxo de pensamento, de sentimento e de comportamento. Eu não vou exercer essa mesma função estando frustrada. Eu costumo falar muito isso em terapia. Você só está assim porque está nesse momento difícil. Então, minha visão só vê aquela situação. A partir do momento que essa frustração sai, parece que chega uma nova visão, uma nova forma de olhar ou de enfrentar a situação. Então, faça questões, né, a si próprio e tente responder com o máximo de sinceridade. O que me fez sentir assim? O que eu esperava que acontecesse não aconteceu. O que é que está ao meu alcance fazer? A partir do momento que você faz esse tipo de pergunta, automaticamente você deve responder. E responder de uma forma racional, né, condizente realmente com a realidade e não com a imaginação. E o lema sempre será, né? Promover o seu autoconhecimento irá ajudar vocês a nível máximo, né? Porque a gente acaba sentindo quais aí as melhores formas, as melhores estratégias para estar lidando com essas situações difíceis. Se você não investir nesse autoconhecimento, muita coisa você vai deixar de fazer. Você vai ficar sem artifício, né? Sem munição para fazer algo ali ao teu favor. Então, promova, meninas e meninos que estão aí ainda, esse autoconhecimento, pois só assim será possível ajudá-lo, né? A si próprio. E depois de si próprio, não custa nada também ajudar o próximo. É isso, gente, o que eu queria compartilhar com vocês na noite de hoje a respeito dessa ansiedade, essa frustração na ansiedade. Estou abertas aí para dúvidas, para perguntas. Os momentos finais aqui agora é com vocês. E é isso. Se tiverem perguntas, dúvidas, escrevam agora ou até a próxima quarta-feira, nesse mesmo horário. Lembrando que a live fica salva lá no canal do YouTube, certo? Se quiser rever, só ir lá no canal do YouTube, @Emanuele Monteiro. Lá tem todas as nossas lives. Deninha, você está aqui presente. Cadê ele, hein? É isso, gatinha. Boa noite. Sugestões para a quarta que vem. Alguém arrisca aí. Esse tema frustração foi o que falaram, né? Semana passada. Fico aí aberta para a próxima semana. Deixa eu ver aqui no YouTube se tem alguma coisa. Não. É isso, meninas. A ansiedade. Elizabeth chegou.
com uma perguntinha. A ansiedade dá problemas intestinais? Sim, e muito. Principalmente a questão de nervosismo, né? O problema intestinal pode ser antes da situação ocorrer ou depois da situação. Dá problema sim, mais os sintomas físicos, né? Beninha, eu tenho medo de tomar remédio para ansiedade. Como eu faço para esse medo? Beninha, você tem que ver se realmente é necessário tomar o remédio, né? Se for realmente necessário, o psiquiatra, no momento da avaliação, ele já vai te conduzir, faz parte até da avaliação dele, né? Meio que tentar te convencer a tomar essa medicação. Lembrando, uma vez tomando a medicação vai alterar o que precisa ser alterado para eu estar consciente e poder aqui, na minha racionalidade, fazer o que tem de ser feito, tá, Beninha? Não adianta tomar só a medicação sem a prática ou a mudança de alguns hábitos, de alguns comportamentos. Porque senão sai o medicamento e volta a ansiedade. O medicamento entra a nível de sintomas físicos. A questão psicológica a gente tem que fazer aqui. Rever todas as questões que gerava essa ansiedade, certo? Mas esse medo de tomar remédio, se não teve nenhum trauma, não ficou engasgada com a medicação, se não vomitou, nada mais é do que a tua ansiedade imaginária, né? Te dizendo coisas. Se teve trauma, resolver esse trauma. Se não teve o trauma, é a imaginação aqui fluindo. Só fico pensando nos sintomas dos remédios. Os sintomas do remédio, nem sempre você vai ter reações. Isso aí vai ser impossível de prever, né? Porque varia de pessoas para pessoas, de organismo para organismo. A minha sugestão seria, se você começar a pensar, né, começar a tomar medicação, já seria uma boa colocar a prática de hábitos alimentares legais. Já seria uma boa também você fazer a questão das atividades físicas e, sem falar, estar na terapia alinhando esses pensamentos, entendeu? Aí entraria a medicação e a chance de você ter reações seria mínimo. Ok, Beninha, espero aí ter ajudado. E se o psiquiatra já passou, é porque ele vê necessidade. Vai fazer alteração, mas para diminuir os sintomas físicos. Diminuindo os sintomas físicos, aí é que a gente entende que você vai ter a capacidade de alterar, de mexer, de trabalhar essa forma cognitiva em terapia. Certo? É isso. Boa noite por hoje, meninas. Encontro vocês quinta-feira que vem. Beninha, quem sabe aí a nossa live de quarta não pode ser a respeito disso, né? Do medo. Esse medo do remédio, medo da questão de exame, medo da consulta médica. Vamos falar quarta-feira a respeito desses medos, né? Foi um tema que a gente não falou aqui ainda. Boa noite, Elizabeth. Então, quarta-feira que vem, vou até anotar aqui, a gente vai falar a respeito desses medos. Olha aí, o nervosismo. Medos. Identifica a origem desses nervosismos, Beninha, pra gente poder estar dando uma ressignificada e mudar. Então, espero vocês. Quarta-feira, 19h15, medos e ansiedade. Vamos falar melhor. Por que quinta e não na quarta? Não, mulher. Então foi eu que errei. É quarta-feira. Quarta-feira, às 19h15, aqui. Eu aguardo vocês, tá bem? É isso, boa noite. Tchau, tchau.